Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de como você está assistindo. A gente está tentando retomar o projeto aí, compartilhando saberes, e há uma pessoa na nossa equipe da Prodin, o colega Farley, que tem feito um belo trabalho na área de governança, na área de segurança, na área de sistemas, né? Inclusive na área de articulação com a Google, por exemplo, com a Microsoft, e que muitas vezes a gente não consegue perceber, né, a importância desse trabalho. Eu gostaria, Fábio, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade de tempo para poder conversar um pouquinho. Acho que é importante as pessoas conhecerem o que é realizado pela DETIC, até porque, recentemente, a gente estava avaliando ali o índice de governança do IPS, que a tecnologia da informação, né, tem tido um índice de governança um pouco acima da nossa média, né? Isso é importante, mas eu sei também que tem muito trabalho por trás disso. Primeiro, gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho sua experiência à frente aí da Coordenadoria de Governança e o que você está fazendo hoje aí para a melhoria da nossa instituição. Bacana. Bom, olá a todos que estão assistindo. Eu primeiro agradeço ao Josué pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né? Os meninos e meninas da informática normalmente não ficam tão expostos, né, visíveis, mas as nossas entregas são utilizadas por todos, né? A gente sabe da importância do nosso trabalho, especialmente agora na pandemia, foi nos demandado bastante aumento nas entregas, então a gente sempre pensou especialmente em focar nos nossos alunos, né, que eu acho que eu, como servidor público, desde os 13 anos, né, que eu estou na carreira agora de analista de TI, eu sempre pensei em trazer retorno realmente lá na ponta, no aluno, no nosso servidor, nosso colega que está lidando com a tecnologia, né, então, nesse sentido, a gente sempre buscou não só parcerias com empresas, né, desde que não gerassem custos ou custos baixos para a instituição, mas também desenvolver o nosso trabalho internamente, ajudar a instituição da melhor forma possível. Você foi aluno da nossa instituição, não foi, Farley? Me conta um pouquinho como é que foi sair de ser aluno até ser nosso servidor aí. É interessante a pergunta, porque realmente eu posso dizer que eu passei por muitos campos e cursos do Instituto, né? Eu sou cria do IFSC, como eu gosto de falar. Eu me formei não só no ensino médio, né? Depois, na época que ele foi desmembrado do ensino técnico, então foram várias fases. Fui da primeira turma do curso de tecnólogo de telecomunicações, na época, né? Se chamava outros nomes, mas passamos então por várias experiências como aluno, né? Eu me graduei no IFSC, fiz o mestrado no IFSC, no campus Florianópolis, o mestrado em mecatrônica, fiz uma pós em produtos eletrônicos. O IFSC me proporcionou oportunidades como desenvolver um produto eletrônico na Alemanha, trouxe benefícios, uma startup que nós abrimos junto com parceria com entidades que nós tivemos fomento, né, isso em 2014, então o resultado saiu agora há poucos meses. Nós tivemos a nossa primeira patente deferida junto desse projeto, levou um tempinho, 6 anos, 5 anos e pouco, mas foi é um tipo de resultado que a gente também consegue juntando o mundo do aluno e do servidor, né, e podem andar juntos, né. Farley, você trabalhou um pouco também no Instituto Federal Catarinense, né? Me conta um pouquinho sobre isso e como você veio para o IFSC também. A minha carreira começou no IFC. Isso foi fantástico porque eu pude voltar para o interior, voltar para o campus, conhecer a estrutura das antigas escolas agrotécnicas, né, que nós estávamos na época foi desmembradas as escolas agrotécnicas e do IFSC, né, então a gente tem os dois institutos de Santa Catarina. E foi interessante porque nós saímos daquela cultura, às vezes, de um campus ou de uma escola que era ligada, às vezes, à Universidade Federal, para ter a própria reitoria, para fazer seus próprios concursos. E num desses concursos, então, eu passei em primeiro colocado. Iniciei minha carreira em Concórdia, atuei no campus de Camboriú também. E ajudei em muitos processos, eventualmente, com a reitoria e tudo mais. Então, foi uma época de bastante aprendizado.
bastante entrega, né? Nossos campos estavam em construção para TI, quem trabalha sabe que a gente era demandado não só para a parte de sistemas, mas também para projetos de cadeamento, então o Telecom me ajudou muito nisso. Eu consegui fazer entregas não só a nível de sistemas e no que nos cabe, às vezes, diretamente, né, numa especificação de concurso, mas também no que nos cabe como servidor público de atender as demandas da instituição. Farley, mais recentemente você esteve à frente aí da coordenadoria de governança, né? Eu me lembro que ainda na transição de gestão, você me fez, junto com a Aline, né, uma excelente apresentação sobre gestão de riscos, né, dos ativos de TI, né? Me chamou muita atenção, né, essa preocupação com prevenir eventuais situações que não são tão comuns assim, né, como incêndios, como aconteceu recentemente um roubo de fios, né, por exemplo, de gerador ali, né, e tudo isso precisa ter no plano de continuidade de negócios, né. Como é que você vê esse trabalho de gestão de risco e de governança de TI na nossa instituição? Bom, eu conhecendo um pouco outras instituições, eu digo que hoje o IFSC ele tem uma resiliência muito alta, é um orgulho para a nossa instituição isso, graças às decisões não só da época que o senhor esteve à frente da criação do fundo de TI, né, que hoje é o IFSC Rede, nos garantiu recursos especialmente para ter uma estrutura com redundância, né, que a TI ela demanda isso, né, como os equipamentos ficam ligados 24 horas, eles não são só especiais nos seus componentes para aguentarem 5 anos às vezes ligados, né, mas também na estrutura que circunda, né, como o senhor comentou, o gerador, como o ar-condicionado, que não é um só, né, são dois, né, na refrigeração a gente precisa dessa alternância, inclusive entre eles, a automação disso. Então, acaba sendo um trabalho de múltiplas áreas, e na governança, como coordenador, na época que eu estava como coordenador, junto à nossa coordenadoria, a Aline, que nós revezamos esse cargo, nós nos qualificamos, fizemos um curso na parte de continuidade de negócios, é algo um tanto novo para a realidade dos institutos federais. Eu tive a oportunidade de conhecer outros data centers junto ao nosso diretor Benoni. Nós visitamos estruturas que estavam na época, né, melhor que a nossa, para justamente aprender o que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia aumentar a nossa, baixar os nossos riscos ou mitigá-los, né? Em alguns casos não é possível, infelizmente, devido a custos, devido a uma série de fatores, a gente acaba aceitando certos riscos, e é isso que fala sobre o plano de continuidade de negócios. Ele busca criar um plano ou 4 planos, né, para você saber exatamente o que fazer quando você tem uma disrupção, quando você tem uma falha, que é uma questão às vezes de tempo, né? Por mais que você invista na estrutura física, ela sempre está sujeita a algo imprevisível, como aconteceu na reitoria em alguns casos, né? É interessante a gente comentar que nesse plano que está divulgado hoje no nosso site, né, nós estamos na segunda versão já, foi um dos primeiros institutos do Jesué a ter esse plano. A gente não encontrou nenhuma referência, ao menos a nível dos institutos federais, né? Foi algo que foi demandado também pelos órgãos de controle. A TI era sempre muito visada pelos órgãos de controle, não só pelo fato de ter as informações dentro dela, mas também porque o nosso orçamento costuma ser maior para manter toda essa estrutura funcionando, né? Então, os equipamentos são caros, precisam ter proteções, precisam ter resiliência, precisam ter garantias de que eles não vão parar de funcionar por algum problema de descarga atmosférica e tudo mais, inclusive que é objeto do meu estudo. E graças a toda essa estrutura, os contratos que a gente manteve, graças ao trabalho de vários servidores na DETIC, não só na DETIC, como também na engenharia, né, isso é um trabalho conjunto das áreas na reitoria, nos campos também, tem muito dos campos nisso, das CETICs, a gente conseguiu, de certa forma, manter os nossos serviços aí, já estamos há bons anos sem problemas tão graves, né, nada tão grave. E recentemente é uma conquista também para o IFES, que garantia os seus dados, né, o backup deles externamente da estrutura física, trazer outros níveis, né, a gente chama de tiers de configuração, para não contar somente com uma localização, né, a gente sabe que a reitoria
tem a sua localização bem específica aqui em Florianópolis, por isso precisa de uma série de cuidados. Perfeito, né, Falha? Muita gente não sabe, né, mas a Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação, ela é guardiã, né, de um data center muito especial, com servidores, com climatização, na minha área, né, que é refrigeração e ar-condicionado, e que está, obviamente, integrada com a engenharia, né, porque nós precisamos aí ter o gerador funcionando quando preciso, temos aí os no breaks, né, tem um ar-condicionado que não pode deixar de funcionar, porque senão a gente coloca em risco, inclusive, servidores e são equipamentos muito caros, né, então que não podem ter risco de chuva, risco de incêndio, nada disso, né. Sim, e fora o risco que a gente às vezes não pensa, né, mas, por exemplo, o risco humano, né, a gente tem riscos de incêndio, riscos de até, é interessante que no plano a gente fez constar o risco de alguma doença contagiosa dentro do ambiente de TI fazer com que ele tenha que ser movido de lá, né, e foi realmente o que aconteceu na pandemia, né, nós tínhamos risco de ficar uns próximos aos outros, então a estrutura teria que estar pronta para esse momento de trabalhar remotamente, esse momento de buscar as ferramentas remotas e graças a todos esses colegas que ao longo dos anos se prepararam, não vou dizer que foi fácil, porque a gente virou algumas noites, especialmente na parte da migração de e-mails ali que me coube durante a pandemia, mas foi algo que não foi tão complexo quanto talvez outras instituições, né? E agora a gente tem uma nova etapa aí no futuro, que é buscar os serviços de nuvem, né? Que costumam ser os mais vantajosos financeiramente, né, para instituições, e a TI em si, né, no mundo vai acabar indo para isso. Eu observo, eu como docente, né, antes de assumir aí a pró-reitoria, que no dia 16 de março a gente começou ali atividades não presenciais e a migração, né, dos e-mails, né, para o e-mail da Google foi muito rápida, né, e que a gente conseguiu usufruir, por exemplo, da gravação do Google Meet ou mesmo das webconferências, que estava limitado até aquele momento ao RNP, né, principalmente, né? E naquele momento vocês conseguiram apresentar várias propostas, várias alternativas para os professores, como por exemplo Microsoft Teams, eu lembro que o Loom, eu lembro que o Google Meet, eu lembro ali que tem até o Webex, né? Várias ferramentas foram disponibilizadas, né? Como a RNP também para os professores e tais fazendo seu trabalho, né? Algumas pessoas naquela época criticavam, dizendo que a gente estaria entregando nosso banco de dados, nossas informações para os americanos, norte-americanos, né, por conta da questão do sigilo e tal. Mas eu vejo que se não fosse aquela agilidade, né, a gente teria tido dificuldades aí de continuar o semestre em 2020, ali quando começou o processo de lockdown, né? Como é que foi esse processo para vocês? Eu lembro claramente os dias que antecederam, né, essa decisão, foi algo bem intempestivo para a gente que trabalha com isso, justamente porque cabe muitas decisões e muito rápidas, né? Então, não somente a decisão pela plataforma, como seria feito isso, já estava preparado, eu diria, há anos, porque a gente veio se preparando para essa migração dos e-mails, por coincidência ou não, né? A gente sabe que é um pouco de sorte, mas é também muita preparação das equipes e dos colegas. Em 2019, Josué, nós já tínhamos aprovado junto à nossa procuradoria, a decisão, né, a escolha do porquê utilizar, por exemplo, as ferramentas Google em detrimento das ferramentas Microsoft. Então, na época, os argumentos técnicos, né, giravam em torno do fato dos nossos alunos já estarem, né, nós tínhamos uma base de mais de 70 mil alunos já cadastrados no Microsoft, no G Suite, né, hoje que chama G Suite, e os professores não estavam lá, né? Era somente os alunos e era assim que era fornecido esse serviço para eles como algo desacoplado da instituição, né? Eles acessavam com a mesma senha, mas não os demais, os servidores, os colegas não estavam na mesma plataforma. E essa decisão de migrar para a plataforma, então, foi tomada inclusive pela nossa pró-reitoria, né? De gestão do conhecimento e tudo mais, as nossas duas diretorias, para justamente buscar a plataforma que nossos alunos estavam. Então, foi algo, digamos assim, de certa forma suave, né? A migração, claro, levou 6 a 9 meses, né? Foi o tempo que a gente conseguiu realmente copiar todos os e-mails que estavam numa estrutura
interna da instituição, num serviço open source interno nosso, para levar isso para fora da instituição e facilitar. Mas no primeiro dia de lockdown, digamos assim, nós já estávamos com todas as contas ativas, né? Não tinha lá todos os dados, mas ao menos os professores puderam usufruir, usar essa estrutura. Eu também tenho acompanhado muito a legislação, né? Faz parte do meu trabalho na governança, entender os melindres das decisões, por exemplo, que levaram os governos anteriores por exemplo, colocar restrições em dados sigilosos da instituição. E é bom ressaltar aqui também como um disclaimer, né, como algo para a gente deixar registrado, que a instituição não tem dados de alto sigilo, né, já há alguns anos. Né, nós somos, apesar de, claro, ter muitos processos que venham a ter um certo grau de sigilo, como um processo de patente, um processo que venha a ter pesquisa institucional, dados de certa forma de categoria de segurança nacional nós não teríamos classificado até então, até aquele momento. Então a decisão foi natural, né, de levar esses dados, desde que eles não gerem risco para a instituição. E hoje a gente tem normativas dizendo que esses dados sigilosos devem tramitar dentro do data center, devem usar sistemas internos, preferencialmente não devem ir para a nuvem. Então, é tudo uma questão de tempo, né? Os contratos agora de nuvem que nós estamos começando agora, né, junto a grandes empresas e o que eles chamam de brokers, né, que foi atas que o próprio Ministério da Economia fez, as licitações, eles já colocam que os data centers têm que ser nacionais, tem que ter essa estrutura mantida em território nacional, os dados não devem ser, as cadeias de transmissão não devem sair do território nacional. Então, tudo isso vem sendo aos poucos refinado, né? Mas na época eu acho que a gente estava bem preparado, assim, até talvez a gente pudesse ter feito um pouquinho antes esse processo de migração, mas acabou na época não acontecendo e a gente conseguiu fazer em tempo de manter as atividades. Acho que foi algo muito salutar para a instituição, né? Tendo em vista a época que a gente viveu. Perfeito, já indo para o encerramento, né, para não ficar muito longo, mas dizer que realmente sou como um bom usuário de TI, tendo passado por esse momento de pandemia, né, que a gente ainda está aí no final, mas volta e meia tem novas variantes, mas a gente aprendeu, né, muito com isso e provavelmente foi esse aprendizado que nos leva hoje a ter a possibilidade de ter o programa de gestão, ter até o teletrabalho também, né? É um aprendizado de que é possível fazer, né? Trabalhar fora da instituição e produzir e continuar dando resultados e entregas, né? A minha última pergunta se refere à questão das nuvens. Você falou muito aí sobre isso, né? Eu sei que algumas instituições tiveram sequestro de dados nos anos anteriores, e hoje, cada vez mais, a gente tira essa preocupação, né, em aumentar a segurança e ter redundância em nuvem. Como é que você vê o nosso encaminhamento em relação a isso? É algo que nós temos perseguido já desde que nós nos conhecemos como analistas, né, nós sabemos dessas dificuldades que teríamos no caso de sequestro de dados e tudo mais. Então, várias alternativas foram cogitadas já desde o início da criação dessa estrutura, né? Nós passamos fibras ópticas para os outros campos, nós criamos estruturas redundantes em campos próximos, mas até pouco tempo atrás nós não tínhamos algo distante, né? Digamos assim, um serviço de nuvem para backup, para garantir realmente uma foto desses dados saudáveis, né? Por mais que às vezes tenha alguns dias de atraso em relação aos dados originais, a gente mantém essa garantia de que eles vão estar lá num serviço confiável, com toda a segurança, e que em algum eventual sequestro de dados, né, que normalmente costuma ser através de criptografia, né, a gente teria essa cópia guardada num lugar seguro, né. Então, isso foi algo que foi perseguido, e graças ao trabalho do nosso diretor, né, e de toda a instituição, claro, que ajudou a contratar esses serviços, né, nós temos hoje esses dados com certa garantia de que a gente, numa eventualidade, teria essa salvaguarda, né, é assim que funciona. E a partir de agora, as estruturas vão mudando, né, nós sabemos que o governo federal vai criando suas prioridades, mas a gente já está se preparando para os próximos passos, que seria levar talvez não só
os dados, mas como também os serviços para a nuvem, né? Seja junto com o que a gente chama hoje de on-premises, né, que seria os serviços que estão dentro das nossas sedes, mas também com os serviços que rodam em conjunto com a nuvem, né, para justamente dar escalabilidade. Então, imagina um processo de ingresso muito grande, um concurso muito grande, no qual precisa de muitos acessos, né? A gente teve agora, desde processos de eleições, eles literalmente só são garantidos porque existem empresas grandes o suficiente para escalar muito esse serviço, né? Então, é muito acesso para o governo federal, ou seja, para qualquer instituição federal, pagar por tanto recurso para ser usado por um momento só. Então, você contrata isso como um serviço, claro, com todos os processos licitatórios e de menor preço, que inclusive são muito vantajosos, né, porque envolvem contratos de grande monta, e acaba sendo importante para a população porque ela vai ter o serviço naquele momento. A partir do momento que ela não necessitar mais daquele serviço, você diminui os recursos e garante que você vai ter a melhor economicidade, né, que é um dos preceitos que nos rege no Serviço Público Federal. Farley, bom, gostaria de agradecer aí as tuas palavras, né? Eu creio que você pôde esclarecer várias questões relacionadas, né, à área de TI. Acredito que é importante dar visibilidade a esse trabalho que acontece muitas vezes, infraestrutura, trabalho de bastidores, né, que não é de conhecimento das pessoas, mas que faz com que as pessoas possam utilizar, né, os sistemas, né, disponibilizados pelo IFSC com segurança, né, e garantia de continuidade desses serviços. As suas expectativas aí para o próximo ano, em relação à tecnologia da informação, como é que você vê isso para a gente encerrar? Em 2023, eu creio que nós vamos ter definições, né, especialmente na questão de investimentos, e a partir dessas definições nós vamos, eu creio que, escolher o caminho, né. Hoje a gente gira em torno de capital de investimento, que seria em máquinas físicas, né, para manter nossas estruturas de serviço, e o capital de operação, né, o OPEX, que seria algo para contratar serviços e tudo mais, né. A gente separa isso justamente pelas rubricas de serviço no governo, né? Então, a depender dessas decisões governamentais, políticas de Estado, né, que não nos cabe, né, nesse nível do governo, como autarquia, a gente vai tomar as decisões, imagino que buscando essa migração, né, eventualmente, para serviços, mas sempre mantendo essa estrutura em casa, porque já foi investido nela, né? Então, é sempre pensar que a gente busca otimizar melhor esses recursos, até porque os órgãos de controle nos cobram muito isso, né, de mostrar que a gente às vezes tem investimentos altos, mas que realmente aquilo traz um benefício, um retorno para a sociedade e, no caso isso, né, para os nossos alunos. Acho que o ano que vem é de bastante expectativa nisso, né? Acho que essa é a expectativa. Farley, muito obrigado pela nossa conversa. Eu espero que você aí tenha um grande início de ano 2023, um grande ano. A gente acabou agora de sair do jogo ali da Copa do Mundo, estava assistindo ali, meu filho ficou um pouco triste, mas faz parte, né, de estar acostumando já com essa situação, mas tenho certeza que com muito trabalho a gente vai fazer com que o ano 2023 seja melhor, né, porque esse ano foi um ano muito difícil. Então, felicidades para você aí, creio que nos ajudasse aí a divulgar um pouco melhor o trabalho que vocês fazem. Eu que agradeço a oportunidade e o time que seja um ano bom para todos que estão no IFSC. Valeu, obrigado.